sendo, é óbvio, lá no Oriente Médio. Claro que a gente teve outras guerras por aí, outros ataques, enfim, mas eu acho que esse é o que tem um pouco mais a ver com a nossa história, no caso tanto da Sereníssima República de Veneza e a história em geral do Ocidente. Então hoje eu estou de viagem e eu não consigo fazer uma transmissão normal para vocês, ou seja, lá no meu escritório, né? Então eu não vou conseguir fazer. E é uma transmissão um pouco mais enjambrada aqui. Estou tentando colocar no carro mesmo o celular para não ficar muito avulso. Vamos ver se eu consigo aqui e a gente já começa a conversar sobre isso. Antes disso, já peço aí para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e, claro, se quiser se tornar membro do canal Língua Mari a partir desse ano aqui, a partir, enfim, desse mês, eu vou começar a colocar mais conteúdo lá. De fato, eu já comecei a colocar, tem músicas em língua vêneta, músicas que eu mesmo estou produzindo em língua vêneta, que conta a nossa história, tem músicas bem bacanas ali. Eu já dei uma palhinha em alguns vídeos também da semana passada, pretendo apresentar outros, né? Claro, não em todos os vídeos. Quem quiser mais músicas e as músicas separadas, pode se tornar membro do canal Língua Mari no clube de membros do canal. Ali no início, quando você entra no canal Língua Mari, já tem ali para tornar-se membro, alguma coisa assim. Eu até vou divulgar um pouco melhor, e mostrar para vocês num outro vídeo como é que faz isso. E aí você vai ter acesso a isso. Então, agora tem alguns vídeos que são particulares ali para os membros, conteúdo exclusivo para os membros, né? E também tem as músicas. Depois, posteriormente, eu estou também tentando produzir, fazendo algumas produções separadas, documentais, né? Alguns documentários sobre a nossa história que eu vou colocar lá também. Então, se você quiser aproveitar, já apoia o canal Língua Mari e também tem um conteúdo bacana aí destinado a vocês que são membros, tá? Bom, então, antes de tudo, é claro, vamos começar a falar um pouco sobre esses eventos aí, porque a gente fala sobre história vêneta, sobre conteúdo dos vênetos aqui no canal, como vocês bem sabem, porém é um pouco difícil às vezes a gente ficar fora dos acontecimentos modernos, ou seja, as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, né, um pouco mais difícil a gente ficar fora disso. Então, realmente aquela ali é uma região, o Oriente Médio é uma região um pouco complicada, não é hoje, isso sempre foi, complicado desde sempre praticamente, mas envolve uma série de interesses aí. Eu separei esse assunto justamente para mostrar que não é, prerrogativa, não é prioridade americana aquele lugar ali, não é prioridade só de Israel, não é prioridade só da Europa. De fato, todo mundo tem um pouco de olho ali. Por quê? Porque sempre se encontrou muita riqueza, né, no Oriente Médio, nessas terras, e são riquezas diversas que elas foram perpetuando o tempo, e cada tempo tem, digamos, os seus recursos necessários para fazer a civilização girar. E aquele território ali sempre foi riquíssimo de muitos recursos. Então não é apenas o Ocidente que está de olho ou que sempre ficou de olho ali para atacar, mas sim os próprios países ao entorno também sempre brigaram bastante por aquilo ali, porque realmente é uma região bastante rica em uma série de recursos. Então até separei uma linha do tempo aqui para falar um pouco disso. Bem, a gente já contextualizou, né, essa guerra que está começando, que começou lá no Irã, eu não sei quanto tempo isso vai se estender. Espero que não se estenda tanto, porque começa também a causar uma série de problemas para nós que não estamos envolvidos, mas na nossa economia, né, causa bastante impacto e problemas ali. Você tem também relacionado à própria importância do Estreito de Hormuz, que basicamente a gente tem as rotas ali, rotas importantíssimas atreladas ao petróleo necessariamente, né? E basicamente a gente tem também energia e, querendo ou não, uma rota estratégica para o comércio global, que se não me engano foi fechada e acredito que continua fechado. Isso aí vai causar sérios problemas daqui a pouco se continuar desse jeito aí, né? Só que essa disputa, como eu falei para vocês, ela não é apenas entre o Oriente e o Ocidente, não é uma disputa, digamos, essencialmente religiosa. Eu acredito que, na verdade, ela não tem nada de religiosa, essa disputa, tá? Então, ao longo da história, essas próprias
potências do Oriente Médio também lutaram e entraram bastante em confronto uma com a outra e continuam entrando por diversos recursos nesses locais, por diversas rotas que vão, querendo ou não, controlar boa parte da economia do mundo, né, da economia global. E aí, se a gente for um pouco lá para a República de Veneza, durante séculos também, né, a riqueza da República de Veneza, ela dependia do comércio que vinha do Oriente Médio. Assim como muita coisa, muito recurso hoje em dia depende daquilo que vem de lá. É por isso que o Ocidente também se mete nessas guerras, que são guerras ali que acontecem no Oriente Médio, mas o Ocidente também tem interesse nisso, né? Então, se a gente for ver esse comércio no tempo da República de Veneza, ele passava por territórios controlados por grandes potências orientais. E aí a gente já falou bastante sobre algumas delas, como o Império Otomano, né? E principalmente também o Império Safávida, na verdade é o F antes. Então esses impérios, eles disputavam bastante entre si, justamente essas rotas comerciais sagradas, né, para o comércio global. Então isso daqui não é uma coisa de hoje, para quem acha, né, tem muita gente que é inocente, que se deixou levar por aquele discurso modernista que ele foi basicamente, expandido, digamos, enraizado no mundo por uma teoria iluminista, né, posteriormente ali, uma teoria iluminista que foi gerando consequências e foi influenciando várias linhas de pensamentos, várias linhas políticas e também entrou na história. O que que eu estou querendo falar? Esse pensamento de que uma vez o mundo era assim, uma vez o mundo tinha guerras, uma vez o mundo era mau, uma vez as pessoas faziam essas coisas. Não é isso, né? Sempre foi assim e sempre será desse jeito. As rotas comerciais elas continuam com as suas importâncias, as pessoas continuam tendo que depender do dinheiro para sobreviver, do comércio, da economia para sobreviver, e essas guerras continuam até os dias de hoje. Talvez você seja um alienado, espero que não, né? Grande a maioria, acho que 90% pelo menos do pessoal que acompanha aqui o meu canal com frequência não são pessoas alienadas. Mas eu sinto que às vezes tem pessoas meio iludidas com essa teoria de que na Idade Média o mundo era uma desgraça. Hoje em dia o mundo é perfeito, hoje em dia o mundo não é mais como na Idade Média. Pessoal, a gente pode, obviamente, ter avançado em áreas, né, em algumas áreas, é óbvio, pela própria tecnologia, pelos próprios recursos diferentes, mas nessa questão comercial e global, as coisas continuam exatamente as mesmas. Não é porque a gente não está mais na Idade Média que as coisas não vão acontecer. Estão acontecendo do mesmo jeito e sempre aconteceram. Isso se sustenta desde aquele período, porque a briga por recursos sempre vai ser a mesma, tá? Então isso não vai mudar, infelizmente não vai mudar. A briga por recursos sempre vai ser a mesma, só muda o recurso e os protagonistas das guerras. Tudo bem? Então, se a gente voltar lá, por exemplo, no tempo da República de Veneza, tinha uma rivalidade bem grande já entre os turcos e os persas, para mostrar para vocês que isso não é o Ocidente e o Oriente só. Isso aqui é entre eles também. Então, todo mundo está interessado. Isso aqui é uma briga global. É uma briga global. Então, esse aqui foi um exemplo clássico da rivalidade ferrenha que se teve entre o Império Otomano, naquele período da República de Veneza ali, com o Império Safávida. Tá? Então, era muito ferrenha essa concorrência entre os dois. Essas duas potências, elas lutaram durante séculos para controlar as regiões estratégicas do Oriente Médio, e a gente está falando de pessoas de impérios ali que eram do Oriente Médio, né? Não tinham nada ali com o Ocidente. Então, isso afetava diretamente o comércio global, inclusive o comércio europeu também. Posteriormente, por exemplo, a República de Veneza fez união e tentou fazer laços com o Império Safávida contra os otomanos, né? Porque era o interesse deles. E depois que a gente vai ter aqui com essa aliança, né? A República de Veneza enviava diplomatas para esses países aliados do Oriente Médio, assim como funciona na questão dos Estados Unidos, né? Mantinha tratados comerciais, eles acabavam certamente apoiando os locais nas regiões do Oriente Médio que eram favoráveis à presença vêneta, né, ali naquele período, assim como acontece hoje com os Estados Unidos. Então, é uma política extremamente geopolítica, né, uma política comercial,
que se tinha naquela época e se tem até os dias de hoje. Essa lógica, portanto, continua. Então, hoje a disputa é óbvio, como eu falei para vocês, mudou, né? O tabuleiro mudou e os protagonistas, os jogadores mudaram também. O que que nós temos? Outros atores nessas confusões aí. Além dessas potências ocidentais, existem rivalidades ali dentro do próprio Oriente Médio, ainda nos dias de hoje. A gente pode pontuar, por exemplo, o Irã, a Arábia Saudita, a Turquia, né? A Arábia Saudita tem tratados importantíssimos com os Estados Unidos e eles estão também já com a paciência esgotada com essa questão do Irã, né? De muitas coisas, muitos drones ali caírem, explodirem as coisas ali no território árabe. Então eles já estão bastante, eu acho que vai dar problema isso, né? Eles vão atacar o Irã também. A própria Turquia, né, tem bastante conflito, com o Irã, então todas essas disputas, elas vão influenciando o mundo e principalmente regional, né. A realidade é regional do Oriente Médio e às vezes, claro, são disputas que elas se intensificam, porque tem outros atores como o Ocidente querendo também as coisas lá, mas já seriam disputas que, estariam pegando fogo mesmo sem o Ocidente, tá. Então, para a gente tentar fechar isso de uma maneira um pouco mais clara, assim, desde os dos tempos da República de Veneza até hoje, o Oriente, ele continua sendo um dos centros estratégicos do mundo. Essa é que é a verdade, desde o tempo do Império Romano, né? Não é no tempo da Sereníssima República de Veneza só. Lá no Império Romano, inclusive tem um livro muito bacana que fala sobre isso. Já naquele tempo, o Império Romano estava de olho, ia para lá, fazia comércio e tal com o pessoal. Então, não é apenas assim porque o Ocidente quer acesso às suas rotas e recursos, mas também porque as próprias potências do Oriente ficam disputando o controle entre si muitas vezes, né? Eles querem, usam essas rotas para chantagear o Ocidente ou vice-versa. Isso aí é algo que acontece desde sempre. Então essa disputa pelo Oriente, ela nunca foi simples, né? Nunca foi dito que isso foi simples. Não é apenas uma luta entre o Oriente e o Ocidente, muito menos uma luta nessa questão religiosa, né? Uma luta bastante comercial, e é também uma disputa dentro do próprio Oriente Médio pelo controle das rotas estratégicas comerciais, tá bom? Então, é bom a gente parar, às vezes, de certos romancismos que eu vejo pela internet, porque há coisas que não são nada românticas, né? Ou falar, o mundo de hoje é melhor, né? Não existem, como dizia Santo Agostinho, ele dizia algo assim, não existem tempos maus, né? Todos os tempos são maus. É basicamente isso que resume o nosso vídeo. A gente tem vários atores aí, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e esses atores eles continuam participando do tabuleiro desde sempre, né? Desde sempre, só mudam os jogadores. É essa a consequência, certo? Então, pessoal, quem gostou aí, deixa eu dar uma lida aí. Deixei o like, que é aqui de paraquedas. Valeu, obrigado. Ah, beleza, Alexandre Grande conquistou todos esses territórios que você falou por volta do ano de 250. É exatamente isso. Muitos, né? Muitos conquistaram. Como eu falei, a Roma antiga negociou muito com os persas, né? Com todo o Oriente Médio. Ali sempre foi muito importante para eles. A Grécia, antes disso, fez. Bom, então é algo que a gente deve eliminar um pouco alguns romantismos que são desnecessários. Isso aí é luta comercial, sempre vai ter, sempre vai existir. A única coisa que a gente pede é que tomara que não dure por tanto tempo, porque começa a dificultar a nossa vida também, né? Então, agradeço aí a presença de vocês e nos vemos. Ah, sim, deixa eu mencionar alguma coisa importante aqui, que estamos finalizando aí o período de inscrições para a turma de Vêneto e italiano que ocorre nos sábados. Vamos começar agora, nesse sábado aqui. Então, todo sábado de manhã vai ter aula de Vêneto e italiano. É um curso intensivo, apenas 6 meses. Se você quiser participar aí, depois eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar no grupo de WhatsApp para manifestar o seu contato. Você pode entrar em contato diretamente comigo e pedir.
se você tiver interesse, porque as inscrições vão até sexta-feira, depois terminou, tá? Então, essa daqui é fundamental, é essencial para você, se você quiser. E também, se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania, fala lá com a Alma Cidadania, menciona que chegou até eles através do canal Lenguamare para ter o seu desconto aí no seu processo, tá certo? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.